Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, a gente vai começar fazendo a correção dos exercícios da aula passada, tá? Então, o que eram os exercícios da aula passada? Na página 30, nós íamos fazer o quê? A letra A, a letra B, a letra C, agora pelo método da fatoração, né? E a E e a F pelo método de completar quadrados. Vocês já tinham sido solicitados, né, a fazer pelo método da fórmula de Bhaskara. E agora, esses dois novos métodos que vocês viram na semana passada. Na semana passada, não, desculpa, na aula passada. Então, nós temos aqui uma equação polinomial de segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Como que nós vamos resolver essa equação pelo método da fatoração, tá? Bom, pelo método da fatoração, o que acontece? Essa equação, ela já tem que ser um trinômio quadrado perfeito, tá? E para verificar isso, a gente vê o quê? Ó? É menos, né? Então, é menos duas vezes a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Então, vai ficar menos 2 vezes x vezes 2. Vai ficar menos 4x. Aí, tem que dar o elemento do meio, tá? Como a gente já tinha verificado há um tempo atrás, que a gente verificava se o trinômio era ou não era um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, é dessa forma que a gente faz, ó. Recordando aqui, eu vou até anotar aqui, ó. Nós temos x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Vocês vão fazer o quê? Aqui vocês têm o x, que tá ao quadrado, e aqui vocês têm o 2, que tá ao quadrado, tá? O que tem que ser esse termo? Tem que ser menos 2 vezes o que tá dentro do parênteses aqui, x, e esse aqui tem que dar menos 4x para verificar. E deu, né? Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, agora a gente vai escrever nossa forma fatorada aqui, ó, que é x menos 2 ao quadrado, ó, a raiz do primeiro, menos a raiz do segundo. O sinal aqui sempre fica com o sinal do termo do que tá no meio, tá? Igual a zero. O que a gente faz agora? Eleva os dois lados, coloca os dois lados dentro da raiz, só que raiz de zero é zero. Então, nesse caso, para que a gente eleva os dois lados à raiz? Para poder eliminar esse quadrado. Mas, nesse caso, nem precisa mostrar esse desenvolvimento, porque a raiz de zero é zero. Então, a gente vai ficar com x menos 2 igual a zero, isolando o x, x igual a 2, tá? Então, a raiz da equação é x igual a 2. É aquele caso das raízes reais e iguais, tá? Na letra B, nós temos também uma equação polinomial, só trocar a incógnita para y, mas não tem problema. Pelo método da fatoração, também tem que verificar, né? Dando ok, o trinômio sendo um trinômio quadrado perfeito, a gente escreve da sua forma fatorada, né? Y, ó, raiz de y ao quadrado, y, o sinalzinho tá aqui no meio, menos, e aqui, ó, raiz de 49, 7, ao quadrado igual a 9. Bom, coloca a raiz aqui dos dois lados, ó. O que acontece? Aqui, ó, a gente vai cancelar, aqui, ó, vai simplificar o quadrado do y menos 7 com 2 do índice da raiz. E vai sobrar y menos 7. E aqui nós vamos ficar com raiz de 9. Como é o quadrado, a gente diz que é mais e menos raiz de 9, tá? Ou também nem precisa mostrar isso, a gente vai pensar como a gente fazia lá para quando o b é zero, da nossa equação incompleta, ó. O que a gente faz? Se um termo está ao quadrado, para tirar o quadrado, faz mais e menos raiz do outro lado, tá? Y menos 7 igual a mais menos raiz de 9. Então, a gente vai fazer y menos 7 mais e menos raiz de 9 é 3. Só que ainda não acabou, tá? Então, continuando aqui, ó, na próxima página. Então, a gente agora vai ter que abrir em y menos 7 igual a 3, em y menos 7 igual a menos 3, porque ficou mais e menos 3. Então, a gente tem que abrir em duas equações, que ficaram polinomiais do primeiro grau. Isolamos o y, encontramos y igual a 10 e y igual a 4, tá? Então, essas são as raízes da nossa equação. E o último exemplo pelo método da fatoração, tá? Esse aqui ele já está apresentado da forma reduzida, da forma fatorada, então é mais simples ainda. Para tirar o quadrado, a gente faz mais e menos raiz, né, do outro lado, e a raiz de 25 é 5,
Então, agora a gente vai abrir, né, como mostra aqui, em x menos 1 meio igual a 5 e x menos 1 meio igual a menos 5. O objetivo é isolar x, então esse 1 meio passa trocando o sinal para o outro lado, tá? E aqui vocês fazem o mínimo múltiplo comum, que vocês vão chegar com as raízes x igual a 11 meios e x igual a menos 9 meios. Não tem problema, eu sempre falei para vocês que as raízes não necessariamente são números inteiros, pode ser números racionais, como esse caso aqui, sem problema algum, tá? Então, esses 3 exemplos são exemplos que foram resolvidos através do método da fatoração. Mas quando o trinômio não está perfeito, né, não está um trinômio quadrado perfeito, aí antes de trabalhar com a fatoração, a gente precisa trabalhar com o método de completar quadrados, que é o caso deste trinômio quadrado perfeito, tá? Se vocês forem verificar, vocês vão ver que não vão achar 8a aqui no meio e, logicamente, ele vai estar o trinômio quadrado perfeito. Então, para fazer esse caso, a gente vai pegar sempre o termo independente, vai jogar para o outro lado, ó, vai ficar menos 7. E aqui a gente vai completar o termo que está faltando desse trinômio, tá? O termo independente novo, porque esse aqui é o que está errado, vamos dizer assim, é o que não está tornando esse trinômio perfeito. Então, a gente vai ter que incluir um novo aqui. Como que a gente inclui? A gente pega o valor que acompanha a, esse valor aqui que manda, que é 8, e divide por 2. E o resultado nós elevamos ao quadrado, tá? Pegamos esse valor, dividimos por 2 e o resultado elevamos ao quadrado. Então, deu 16. Esse valor, ele vai ser incluído na equação. Como ele não está na equação, nós temos que incluir dos dois lados da equação para não alterá-la, tá? Então, se eu vou acrescentar mais 16, eu não posso botar só aqui, eu tenho que botar dos dois lados. Agora sim, agora ficamos neste lado, nesse primeiro membro da igualdade, ficamos com o trinômio quadrado perfeito e do outro lado ficamos com 9. Agora, a gente pode resolver pelo método da fatoração, vai ficar a mais raiz de 16, que é 4 ao quadrado igual a 9, para tirar o quadrado vai ficar mais menos raiz de 9, que vai dar mais menos 3. Depois vai abrir em duas equações polinomiais de primeiro grau, uma positiva e uma negativa. Daí vocês isolam a incógnita A. No primeiro caso vai dar menos 1 e no segundo menos 7. Ou seja, as equações são A igual a menos 1 e A igual a menos 7, tá? E tem a letra E, que também, se vocês forem verificar, não é um trinômio quadrado perfeito. E também nós vamos utilizar este método chamado método de completar quadrados. Então, vamos lá para cima, né, para ver essa resolução. Então, nós já jogamos, ó, o 5 para o outro lado, ficou menos 5. E agora, nós vamos pegar o termo que acompanha x e fazer o cálculo, ó. É 12, né? Então, nós vamos... Ó, minha mão vai tapar aqui, mas agora, assim que eu escrevi, vocês já olham, tá? Ó, 12 divididos por 2, estão vendo? Que dá 6, ó. Agora, esse valor eu vou elevar ao quadrado, que é 36. Tá? Pera aí, que eu acho que eu fiz alguma coisinha. Pera aí, 12. Daí, nós vamos dividir por 2, dá 6. 6 elevado ao quadrado, 36. Bom, pessoal, continuando, tá? Então, o que tinha acontecido aqui, tá? Que eu me equivoquei até, mas na realidade eu não prestei atenção e não vi que tinha esse 4 acompanhando o x quadrado. Os outros casos, não. Então, realmente, quando não tem nenhum valor acompanhando o x quadrado, a gente divide por 2 e depois eleva ao quadrado. Mas neste caso que tem esse 4, a gente não pode fazer assim, tá? Então, a gente vai pegar o valor que acompanha x e vai dividir pelo valor que tá aqui, que nesse caso é 4. Vai sobrar 3 e esse 3 que nós vamos elevar ao quadrado, que vai dar 9, tá? Então, eu me equivoquei, então, tô arrumando aqui para vocês a questão. Agora, o que a gente vai fazer? Vai incluir 9 dos dois lados da igualdade, tá? Aqui vamos ficar com o trinômio quadrado perfeito, aqui a gente resolve, vai dar 4.
Aí nós escrevemos na forma fatorada, ó, aqui tem que tirar a raiz, né, do 4 e do x, vai ficar 2x, e a raiz do 9, que é 3, o sinal acompanha aqui o positivo, tá? E aí, o que a gente faz? Para tirar o quadrado, faz mais menos raiz de 4, mais e menos 2, e abre em duas raízes, né? Ou seja, em duas equações do primeiro grau, uma com 2 positivo, outra com 2 negativo. Aqui nós vamos trabalhar o quê? Isolando o x, e vamos ficar com uma raiz que é x igual a menos 1 meio, e a outra raiz que é x igual a menos 5 quintos. Então, essas são as raízes da equação, tá? Tínhamos mais um exercício para corrigir, que era na página 31, eu acho. Deixa eu ver aqui, que eu já vou chegar aqui. É, isso na página 31, que é o exercício 5, tá? Dizia assim: classifique as equações polinomiais do segundo grau de acordo com suas raízes. Então, letra A, para duas raízes reais e diferentes, B, duas raízes reais iguais e C, nenhuma raiz real, tá? Então, aqui vocês podem calcular o delta, porque tem que resolver, vamos supor que vocês gostaram da fórmula de Bhaskara, tem que resolver toda a fórmula para poder ter esse tipo de conhecimento? Não, vocês vão simplesmente pegar e vão calcular só o delta. Por quê? Porque o valor do delta a gente já identifica. Se o delta for maior que zero, nós temos duas raízes reais e diferentes. Se ele for igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. E se ele for menor que zero, nós temos nenhuma raiz real, tá? Então, assim, ó, depois que vocês resolverem, esse é o gabarito, tá? Ó, A, B, A, C e B, A, C, B e A. Só que esse aqui é interessante que vocês façam. Na verdade, todos os exercícios são interessantes que vocês façam, porque essa matéria é muito importante, tá? Então, referente à correção do tema, era isso, pessoal. No próximo vídeo, agora, eu já vou falar sobre o último método, que é o método da soma e produto, tá? Então, até o próximo vídeo.